Olá, muito boa noite, muito bem-vindo ao Papeando com Carlão, aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você às 11h30 da noite, toda quarta-feira. E nós trazemos aqui vários assuntos, e a gente tem percebido, logicamente, que o assunto Porto, nos últimos anos, cresceu bastante. A gente escuta muita gente falar sobre o assunto Porto, inclusive a gente tem que ver quem está por trás do Porto. Quais são os acessos que esse porto vai ter ou não. Afinal de contas, estamos falando do maior porto da América Latina, onde a gente não sabe mais se o porto está dentro de Santos ou Santos está dentro do porto. Percebemos também que nos últimos anos, várias pessoas que são moradores de Santos não trabalhavam no Porto de Santos e vinham pessoas de fora trabalhar aqui. Então, quer dizer, é uma rede de oportunidades que tem, e falar sobre Porto vale a pena a gente ouvir para saber as pessoas envolvidas. Hoje eu trago um cara aqui, que o cara, ele é diretor de operações de um grande grupo aqui de Santos, chamada Gelog, e ele está por trás da história desse porto funcionar bem. Gelog é uma empresa que ela trabalha com transporte rodoviário, armazenagem, tem uns assuntos que eu nunca ouvi falar, chamado Brick Buck, e quem está aqui para bater esse papo comigo é o Blancher Souza, que ele é diretor de operações da Gelog. Então, nós que somos de Santos, é muito importante a gente saber o que rola por trás do porto e para todo mundo ter acesso ao porto. Não é isso? Falar de porto é fácil, mas para chegar lá, né, cara? E é caminhão que vai, caminhão que vem, e a gente, como morador, só reclama, não sabe a história que tem aqui. É um prazer receber você para falar desse assunto tão legal e da sua empresa tão legal, que é a Gelog, que a gente sabe que tem em Guarulhos, tem em Campinas, tem em Pindamonhangaba, outro lugar é Paulínia, não é isso? É isso mesmo, e a empresa cresceu bastante. Me fala mais o que você faz, como é o teu dia? A gente hoje, o nosso dia a dia é bem corrido, né? Muito dinâmico, né? A vantagem de trabalhar com logística traz isso, né? Nunca você tem comodidade. Cada dia é um desafio diferente. E a Gelog, por essa complexidade, né? Por essa gama de operações que ela oferece, traz essa pegada bem dinâmica, né? Nós resolvemos os assuntos muito rápido, né? Não é uma empresa engessada, com procedimentos que acabam travando muitas vezes as operações. Então, hoje nós temos uma frota aí de 250 veículos que atendem diariamente aí as cargas de importação, exportação, cabotagem, fora o serviço de transporte. A Gelog também trabalha com serviços de armazenagem, serviços de Redex. O Redex, que é Redex? O Redex, para quem não sabe, é um recinto alfandegado para a exportação. Tá. Com essa crise que a gente vive hoje, né, nos terminais portuários, né, no Porto de Santos, batendo recorde atrás de recorde, né, mês a mês, sempre batendo recorde de volume, os terminais eles estão lotados. E existe um trâmite fiscal para uma carga de exportação. Uma carga, quando ela vai ser exportada, ela, a partir do momento que o container foi unitizado, né, essa carga vai para o terminal portuário, ela precisa ser desembaraçada pela Receita Federal. Entendi. E com essa superlotação dos terminais, hoje existe a opção dos Redex. Então o Redex ele antecipa essa parte fiscal, nessa parte de Receita Federal. Então essa carga vem para o Redex, passa por todo o processo junto à Receita, ela é liberada pela Receita Federal, e quando ela entra no terminal portuário, ela já pode ser embarcada efetivamente, e o cliente ele não corre o risco de perder o navio por esse trâmite. Então, se ele deixa para trazer a carga para o terminal portuário, ele corre o risco de perder o embarque, porque esse trâmite pode demorar algum tempo, né? Essa fiscalização pode demorar algum tempo. Então você ganha tempo, porque tudo acaba sendo tempo, né? Tudo acaba sendo tempo. A gente estava aqui batendo um papo antes, brincando com você, que tudo acaba virando logística. Eu tenho um laboratório de análise aqui em Santos, nem se compara ao volume daquilo que você faz, mas nós atendemos em vários municípios. Se não for montada uma logística, a coisa não funciona. Claro. E toda logística tem que ter o plano B, C e D. Porque você sabe que se furar, você vai para o B, se furar, você vai para o C. Me fala uma coisa, a Gelog é uma empresa santista ou não? Sim, uma empresa que foi criada em Santos, né? O dono da Gelog, né, os donos, né, o Adriano Fajardo e o Nelson Marques,
O Adriano já vem de uma experiência muito grande, né? Começou a trabalhar desde muito cedo com logística, né? E o Nelson tinha uma empresa de mudança, eles acabaram virando Legal, cara. sócios Muito legal. e começamos a empresa aí do zero, né? Então nós começamos a empresa aí com 3, 4 caminhões e foi ainda é, né? Uma luta muito grande, né? Um trabalho diário muito forte para fazer com que a empresa continue prosperando, crescendo dia a dia, né? Para chegar nos números que nós temos hoje, né? Contamos aí com 250 veículos, mais de 500 equipamentos, que são os equipamentos que se acoplam, né, no caminhão. Sim. Atendemos os clientes que trazem suas cargas ou despacham suas cargas pelos aeroportos de Guarulhos e Viracopos. Você pega de lá e traz aqui para Santos ou não? Tem clientes que não. O cliente, às vezes, ele tem uma exportação. Tá. Então, ele precisa mandar uma carga muito urgente para o cliente dele lá fora. Então, ele precisa usar o aéreo. Então, você tem a logística do porto e do aeroporto também. Isso. Então, nossas bases, né, de Guarulhos e Campinas, elas coletam essa carga no cliente, levam até o aeroporto para poder mandar para exportação e vice-versa, né? Clientes, legal, às vezes, que precisam importar um produto que é urgente. Um teste de fábrica de produto. Lembra os testes de Covid naquela época que a gente ficava atrás, tal, vocês ainda chegaram a ter um contato com vocês, tal, exatamente isso, que a gente acabou usando alguma coisa que veio de fora para nós e foi agilizado da forma rapidinho. Na verdade, acho que o único segmento que não parou na pandemia foi o transporte. Exatamente, né? E foi necessário, né, cara, porque vinha de fora, desembaraçava tudo, tal, já tinha que ter muito rápido. Anvisa. Você sabe que para você usar um teste de fora, esse teste tem que estar regulamentado aqui, eles têm que estar aceito no mercado daqui. E foi assim uma experiência muito legal. Eu usei vocês algumas vezes, te juro mesmo, a minha irmã tinha lá um contato, não vou lembrar o nome agora, mas agilizou bastante. Exatamente. E com isso é muito legal. A gente vê uma empresa aqui de Santos, coragem aí do seu Adriano e do seu Nelson, em montar uma empresa de logística que atenda o Porto de Santos. Exatamente. Que é uma coisa enorme, né, cara? Você está na empresa há quanto tempo? Então, cara, eu sou o primeiro funcionário da empresa. Mesmo, cara? Eu estou há 17 anos, vou fazer 18 anos agora. Que legal, cara, muito legal. Então você viu a coisa crescer mesmo. Desde o começo. Então, a primeira unidade que nós montamos foi em Pindamonhangaba, que nós temos um cliente lá potencial, um cliente muito forte, ele é líder mundial em produção e reciclagem de alumínio, né? Ele produz chapas de alumínio para fabricação de latas de refrigerante, cerveja. Imagino que o cara não mexe o volume de carga. Exatamente, é muita coisa. E aí nós desenvolvemos uma filial que ficava na frente do cliente, e essa filial foi crescendo muito, né? Hoje nós temos um espaço lá de 40 mil metros quadrados, um armazém também, toda a estrutura necessária para atender esse cliente. Então foi um case que acabou dando muito certo e que nós começamos a implantar em outros clientes. Então a minha filial de Paulínia também atende o mesmo perfil, né? Eu tenho um cliente lá que também é líder mundial em defensivo agrícola, na fabricação de defensivo agrícola. E nós montamos uma filial também lá, que hoje atende eles em 80% do volume deles. Com a guerra, o papo de adubo, fertilizante, defensivo, teve uma escassez, né? Exatamente. Então a gente começou a ascender para esse lado também. Exatamente. Então hoje nós transportamos toda a parte de importação, exportação, tudo que é via porto, a gente consegue trazer e viabilizar. Então essas estruturas, elas servem como um ponto de apoio, né? Eu tenho um estoque do cliente do lado dele. Então legal, se eu tem uma greve de caminhoneiros, como às vezes acontece, uma pandemia, alguma coisa que trave as estradas, que impeça que essa logística aconteça de uma forma rápida, eu tenho o produto sempre na porta do cliente para atender a demanda da fábrica, não deixar a fábrica parar, né? Hoje a gente sabe aí que os prejuízos, né, de uma planta parar por falta de produtos são altíssimos, né? Uma planta parada, um navio parado, quanto não custa isso? Você falou uma coisa que agora acendeu uma luz aí. Quais as principais dificuldades que a gente vê enfrentadas em relação ao acesso rodoviário ao Porto de Santos? Tem, não tem? Tem muito, Carlão, muito. Esse é um desafio muito grande, né, que as entidades, aí, o governo federal, o governo estadual, a Prefeitura de Santos tem batido forte. A gente vem participando de várias reuniões com relação a esse assunto, porque é o
né, como eu disse anteriormente, é o grande desafio, porque Melhorou, né? vem melhorando, existe eu alguns projetos. Eu lembro de ficar parado na chegada de Santos horas, às vezes, porque tinha um Sim. excesso de caminhões que tinham que fazer aquela, né? Hoje em dia dá uma, né? Divide e tem um acesso. Mas ainda para. Ainda tem bastante coisa para fazer. Existem projetos de alguns outros acessos que estão tramitando, né? Que caso isso evolua, né? Que dê certo, a gente vai conseguir melhorar demais isso. Porque a gente trabalha com safra, né? Então você é safra de milho, safra de algodão, café. O ano inteiro, né? Que quando vem, né? Imagina a quantidade de caminhões que vem do Brasil inteiro para acessar uma única via, que é a nossa Anchieta, para acessar o Porto de Santos, que também só tem uma via de entrada e saída. É complicado. Para disputar espaço com alguns terminais portuários, que a gente tem na margem direita e que também tem na margem esquerda. Então é difícil, as empresas acabam sofrendo, os motoristas acabam sofrendo, né? Os motoristas que vêm de fora acabam ficando dias, né? Exatamente. Às vezes esperando uma descarga de um caminhão, e impacta, né? Causa um impacto negativo na cidade inteira, né? O morador, ele acaba tendo dificuldade para entrar na cidade, para poder vir trabalhar, para poder voltar para casa. Então é um desafio muito grande, mas eu tenho percebido que o governo está bem empenhado em resolver isso. Eu também achei que nos últimos anos a gente tem tido até uma resposta um pouco mais rápida, não sei se é com essas atuações dessas agências, né, que vieram aí, no teu caso é a ANTT, né? Isso. Então, assim, a gente sabe que tem isso, a gente sabe que tem que ter uma fiscalização, mas acima de tudo facilitar essa volta que dá. Voltando ao Covid. Na época do Covid, a gente chegou a fazer muito exame de Covid nos caminhoneiros que ficavam parados ali. E ali eu fui ter contato com um cara que vinha do Mato Grosso, realmente, você falou, cara que vem de outro estado, celeiros do Brasil, e caem aqui em Santos. Então, eu espero com que essa forma você consiga escoar mais. Porque para o cara vir e descarregar 7 dias, 9 dias. Exatamente. Então é muito tempo para o cara ficar ali. Acho que nós precisamos trabalhar forte para que realmente o Porto não pare de crescer. Exatamente. Né? E hoje o Porto representa ainda os números absurdos assim, né, de exportação. Os números estão aí cada vez maiores, mas a gente percebe que os outros portos, eles vêm crescendo muito também em função da deficiência do Porto de Santos. Exatamente isso, é uma coisa a gente acaba perdendo mercado. É uma coisa que eu deixei para cutucar você no próximo bloco. Cara, tendo um papo super legal com esse cara super simpático aí, o Blanchard, que ele é diretor de operações da Gelog, e é muito bom a gente saber a história, né, que tem sempre por trás de um sucesso, que é um Porto de Santos. Eu considero o Porto de Santos um sucesso, mas a gente tem que ter uma logística que funcione. Não sai daí que eu volto já já.